Você já parou para pensar por que certas situações continuam se repetindo na sua vida, como se fosse um ciclo sem fim? Relacionamentos que sempre terminam do mesmo jeito, portas que parecem se fechar no momento exato em que algo ia dar certo, decisões que te arrastam para um lugar que você já jurou nunca mais voltar. E se eu te dissesse que Deus já quebrou esse padrão, mas você continua vivendo como se ainda estivesse preso? Isso não é coincidência, é resistência espiritual. Tem algo maior acontecendo nos bastidores da sua vida. E talvez hoje seja o momento em que você finalmente vai enxergar. Neste vídeo, você vai descobrir por que a sua mente continua presa em batalhas que já foram vencidas e como se libertar de verdade daquilo que não te pertence mais. Mas atenção, essa mensagem não chegou até você por acaso. Existe uma razão espiritual para você estar aqui agora, ouvindo essas palavras. E antes de continuar, eu quero te pedir algo muito simples. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Hoje eu me liberto, porque esse pode ser o começo da sua nova história. Você já teve aquela sensação de estar vivendo o mesmo problema em formatos diferentes? Como se, não importa o quanto você lute, ore ou tente mudar, algo te arrasta de volta para o mesmo ponto. É como um ciclo invisível, um labirinto espiritual onde as paredes mudam de cor, mas os caminhos continuam levando ao mesmo lugar. Relacionamentos que começam com esperança e terminam com dor. Oportunidades que parecem grandiosas, mas misteriosamente desmoronam. Sentimentos de culpa, rejeição ou abandono que surgem mesmo quando tudo deveria estar bem. A verdade é que muitas pessoas vivem presas em repetições espirituais que elas nem percebem. E o mais profundo disso tudo é que, em muitos casos, Deus já agiu. Já houve libertação, já houve cura, já houve livramento. Mas o padrão continua. Por quê? O que pouca gente entende é que existe uma diferença entre ser liberto espiritualmente e viver como alguém liberto. Deus pode ter quebrado correntes que te prendiam no mundo invisível. Mas se a sua mente continua condicionada ao passado, você vai agir como alguém que ainda está acorrentado. E é aí que nasce o ciclo. Um padrão antigo que continua ativo não porque Deus não fez a parte dele, mas porque você ainda está vivendo com base nas memórias da dor, nas feridas da alma, nos hábitos que se tornaram muros internos. Muitas pessoas carregam traumas, pactos emocionais, palavras lançadas contra elas que moldaram suas identidades. E mesmo quando Deus entra na história e diz, "Você é livre", elas ainda ouvem o eco do "Você não é capaz", "Você não merece", "Isso nunca vai dar certo". E esse eco é sutil. Ele se disfarça de prudência, de autoproteção, até mesmo de fé sem ação. Mas na prática, é medo. É dúvida. É uma prisão psicológica construída com tijolos de experiências passadas. Esse padrão não se manifesta só em grandes decisões. Ele se revela nos pequenos detalhes. Na forma como você se sabota quando tudo começa a dar certo, como se algo dentro de você dissesse que aquilo não é para você. Se manifesta quando você recua diante de algo novo, mesmo sentindo que Deus está te chamando para avançar. É uma programação interna que opera em segundo plano, como um software espiritual rodando sem que você perceba. E quanto mais você ignora isso, mais ele ganha força. É como se o inimigo não precisasse mais te atacar, porque você mesmo já aprendeu a se limitar. Mas existe um motivo para você estar ouvindo isso agora. Existe uma urgência em reconhecer esse ciclo, não com olhos naturais, mas espirituais. E no próximo tópico, você vai entender como identificar com clareza os sinais de que você está vivendo um padrão que já foi quebrado por Deus, mas que ainda permanece ativo na sua vida, sem você perceber. Às vezes, o que nos prende não são correntes visíveis, mas comportamentos silenciosos que se repetem. O mais curioso é que esses comportamentos não surgem do nada. Eles nascem de experiências passadas que se tornaram referência de segurança. Mesmo que essa segurança seja desconfortável, dolorosa ou limitadora, ela é conhecida. E o ser humano, por natureza, tende a repetir aquilo que conhece.
É por isso que tantos continuam vivendo ciclos que Deus já rompeu. Não porque querem, mas porque não sabem identificar os sinais de que ainda estão presos ao antigo. E é aqui que começa um processo profundo. Olhar para si com honestidade espiritual. Começar a perceber que existe algo maior nos bastidores da alma, conduzindo decisões, emoções e atitudes que parecem lógicas, mas que, na verdade, são apenas ecos de uma prisão interior. Você pode reconhecer esse padrão quando percebe que sua vida gira em torno das mesmas dores. Um exemplo comum é a repetição de relacionamentos com pessoas emocionalmente indisponíveis, autoritárias ou abusivas. Mesmo depois de orar por libertação, mesmo após jurar que nunca mais, você se vê novamente envolvido com alguém que ativa as mesmas feridas. O mesmo acontece no campo profissional. Portas se abrem, mas algo em você sabota a oportunidade. Seja por medo, procrastinação, perfeccionismo ou até mesmo uma insegurança disfarçada de esperar a hora certa. Há também os que vivem a síndrome da espera eterna, sempre acreditando que a mudança só vai acontecer quando algo externo mudar. Quando eu tiver mais dinheiro, quando as crianças crescerem, quando eu for mais forte na fé. Mas esse quando nunca chega. E o tempo vai passando, e o ciclo continua. Outro sinal claro é o padrão de pensamento. Você já percebeu como alguns pensamentos simplesmente se instalam na mente como se fossem verdades absolutas? Isso não é para mim. Eu não tenho força. Tudo dá errado. Esses pensamentos não são apenas frases soltas, são declarações espirituais que você repete sobre si mesmo. E quanto mais repete, mais acredita. E quanto mais acredita, mais vive aquilo. É como se, sem perceber, você estivesse profetizando a repetição do ciclo que Deus já encerrou. É profundo, mas real. E o mais sutil desses sinais é o cansaço existencial, aquela sensação de estar cansado mesmo sem ter feito nada, como se carregar um peso invisível todos os dias. Isso acontece quando sua alma está batalhando com algo que você não nomeou, mas que te consome por dentro. É como lutar contra o vento, sem saber de onde ele vem. Mas existe uma explicação espiritual para isso, e ela não está apenas nos fatos que você vive, mas na forma como sua alma os interpreta. E no próximo tópico, você vai entender o que realmente acontece no mundo espiritual quando Deus quebra um padrão e por que, mesmo assim, você ainda pode continuar vivendo como se ele nunca tivesse sido quebrado. Existe um momento muito específico na caminhada espiritual em que Deus decide intervir. Ele entra em cenários que pareciam perdidos, muda rotas, derruba muralhas e quebra correntes que por anos nos mantiveram presos. Quando isso acontece, algo poderoso se rompe no mundo invisível. Deus, em sua infinita misericórdia, desfaz alianças espirituais negativas, rompe vínculos com traumas antigos e reprograma caminhos que pareciam condenados ao fracasso. Mas há um detalhe que pouca gente fala. O mundo espiritual responde à vontade de Deus imediatamente, mas a mente humana nem sempre acompanha essa transformação. E é exatamente aí que nasce o conflito. Deus já declarou liberdade, mas você ainda vive como prisioneiro. Deus já te reposicionou espiritualmente, mas você insiste em permanecer emocionalmente onde Ele já te tirou. A libertação foi feita, mas o seu interior ainda não se apropriou dela. E essa desconexão entre o que Deus fez e o que você vive se torna o solo fértil para o ciclo se repetir. O ponto-chave é que, para muitos, a escravidão se tornou um lugar confortável. Não por ser boa, mas por ser conhecida. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Deus os tirou da escravidão, mas não conseguiu tirar a escravidão de dentro deles tão rápido. Em vários momentos, mesmo diante do milagre da libertação, eles murmuraram desejando voltar para onde sofriam, porque lá pelo menos sabiam o que esperar. O novo assusta, a liberdade exige responsabilidade, e a fé cobra decisões. Quando você entende que está livre, precisa agir como alguém livre, mas isso significa abrir mão das desculpas, enfrentar seus medos, abandonar o papel de vítima e assumir o protagonismo da própria jornada. E nem todos estão preparados para isso.
Muitos preferem se agarrar ao que é familiar, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que atrase o propósito. Deus, quando rompe um padrão espiritual, não apenas muda o seu exterior. Ele está apontando para um novo nível de consciência, uma nova identidade. Ele te chama de filho, de herdeiro, de nova criatura. Mas se você continuar se enxergando como rejeitado, pequeno ou incapaz, viverá abaixo da realidade que já te foi entregue. É como alguém que recebe uma nova casa, mas insiste em morar no terreno antigo porque não acredita que o presente é realmente seu. Essa resistência não é apenas emocional, ela é espiritual. E muitas vezes, o inimigo nem precisa mais atuar, porque a sua própria mente já se tornou um agente de auto-boicote. Você continua repetindo ciclos antigos porque ainda se vê como alguém preso ao passado. Só que Deus já apagou esse passado. O céu já registrou sua libertação. Agora é você quem precisa atualizar sua alma para essa nova verdade. E no meu próximo tópico, vamos mergulhar exatamente nesse ponto. Como se libertar de verdade e sair, definitivamente, de ciclos que já foram rompidos espiritualmente, mas ainda continuam vivos emocionalmente e mentalmente. Libertar-se de verdade é mais do que fazer uma oração, participar de um culto ou sentir um arrepio durante uma mensagem forte. A verdadeira libertação começa quando você entende que há uma parte do processo que Deus não vai fazer por você. Ele quebra as correntes, sim. Ele abre as portas, sim. Mas quem precisa se levantar e sair da cela é você. A maioria das pessoas espera uma mudança de fora para dentro, quando na realidade, a transformação que sustenta a libertação vem de dentro para fora. Isso significa que o seu espírito já pode estar livre, mas sua mente ainda vive sob os comandos de um sistema antigo. E se você não renovar sua forma de pensar, você vai recriar as mesmas prisões, mesmo estando fora delas. É como alguém que recebe alta do hospital, mas continua agindo como doente. Não porque ainda esteja enfermo, mas porque a identidade de dor foi tão forte que se tornou um lugar de permanência. A libertação verdadeira exige 3 atitudes espirituais que a maioria das pessoas ignora. A primeira é vigiar os pensamentos. Aquilo que você pensa com frequência molda suas decisões. Se você se enxerga como vítima, suas atitudes serão de vítima. Se você acredita que não é digno, suas escolhas refletirão essa indignidade. Você pode ter sido liberto do ambiente de dor, mas se continuar alimentando pensamentos que reforçam aquele ambiente, você vai repetir os mesmos ciclos. A segunda atitude é reconhecer os padrões emocionais que estão ligados ao passado. Toda vez que você reage de forma exagerada, se fecha, evita ou foge, existe um padrão emocional oculto tentando proteger você de uma dor antiga. Mas essa proteção se torna uma prisão quando te impede de viver o novo que Deus tem. E a terceira atitude é assumir responsabilidade espiritual por sua vida. É mais fácil culpar os outros, as circunstâncias, o passado. Mas enquanto você colocar a responsabilidade no exterior, não terá acesso ao poder que Deus colocou dentro de você. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. Começa quando você decide ressignificar suas memórias. Quando você para de ver o passado como uma sentença e começa a enxergá-lo como testemunho. Quando você para de se identificar com as dores que sofreu e começa a declarar a identidade que Deus te deu. Isso pode parecer simples, mas é revolucionário. A cada escolha, a cada pensamento que você decide não alimentar, a cada atitude que rompe com o velho hábito, você está na prática reafirmando a libertação que Deus já fez. É um treinamento espiritual. É como renovar sua mente todos os dias até que a nova identidade seja tão forte que os antigos padrões simplesmente não façam mais sentido. E por mais difícil que isso pareça, existe um segredo poderoso que pode acelerar esse processo. Um ponto de virada que transforma a libertação interior em libertação visível. E é sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Existe um ponto decisivo na caminhada de quem quer romper, de verdade, com os padrões que Deus já quebrou.
E esse ponto se chama reposicionamento espiritual. Não basta apenas saber que algo foi quebrado. Não basta só sentir que foi liberto. É preciso ocupar conscientemente o lugar que Deus já preparou para você. Muitos permanecem vagando espiritualmente porque foram libertos, mas nunca tomaram posse da nova identidade. Continuam com o corpo livre, mas com a mente ainda acorrentada ao que viveram. E a chave para mudar isso está em uma atitude de fé contínua. Agir como alguém livre. Isso significa parar de buscar evidências no exterior de que algo mudou e começar a viver pela certeza interior de que Deus já fez. É mudar o eu espero acontecer para eu ajo como se já fosse real. Porque no reino espiritual, a manifestação segue a fé, não o contrário. É aqui que muitos tropeçam. Eles esperam se sentir fortes para agir como livres. Esperam que as emoções acompanhem, que as circunstâncias melhorem, que tudo esteja claro. Mas quem anda com Deus aprende a se mover mesmo quando tudo parece igual. Aprende a levantar da cama mesmo sentindo o peso da alma. Aprende a perdoar mesmo sem vontade. Aprende a declarar liberdade mesmo com lágrimas nos olhos. Porque entende que a transformação começa antes de ser visível. É como a semente que germina no escuro antes de romper a terra. Quando você começa a agir como alguém livre, algo poderoso se ativa. O céu começa a alinhar oportunidades, pessoas e direções que estavam travadas enquanto você permanecia na identidade antiga. Deus respeita a sua decisão de viver como alguém liberto. Mas Ele também aguarda seu posicionamento. O que está travado hoje pode estar apenas esperando você sair do papel de vítima e entrar no papel de filho. Não alguém que implora pelo favor de Deus, mas alguém que vive com a certeza de que já é amado, escolhido e autorizado a romper com tudo aquilo que não faz mais parte da sua essência. E talvez seja exatamente por isso que essa mensagem chegou até você agora, porque você precisava ser lembrado de que já é livre, de que os padrões antigos não têm mais autoridade sobre sua vida, e que está nas suas mãos a decisão de viver como quem já venceu. A libertação que Deus te deu não foi parcial, foi completa. Mas cabe a você cuidar da sua mente, proteger o seu espírito e alinhar suas atitudes com essa nova realidade. Agora que você ouviu tudo isso, eu te convido a não guardar essa mensagem só para você. Compartilha com alguém que também está preso em ciclos antigos. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Hoje eu rompo com o velho e escolho viver o novo que Deus já preparou para mim. Porque essa declaração pode ser o primeiro passo de uma transformação que começa agora.